Pouco antes do nascer do sol, as Caraíbas permanecem em silêncio. O USS Gravely segue o seu curso de forma constante, uma missão rotineira, legalmente coberta, pouco espetacular, mas de repente tudo muda em segundos. No radar surge um contato sem identificação clara. A aproximação parece intencional, não acidental. De repente, são disparados tiros. Colunas de água atingem alarmantemente perto do destroyer americano. Por que é que uma lancha de patrulha venezuelana abriu fogo contra um navio de guerra dos Estados Unidos em águas internacionais? Foi um erro de nervosismo ou uma provocação deliberada? E o que acontece quando um lado acredita que pode alterar as regras pouco a pouco, sem arriscar consequências? É exatamente aqui que começa um perigoso jogo de percepção, poder e mal-entendidos. Um jogo em que a contenção pode ser interpretada como fraqueza, e um único passo em falso é suficiente para desencadear uma crise regional. Para compreender a gravidade deste momento, é preciso entender o que o USS Gravely estava a fazer ali. As Caraíbas não são uma área marginal neutra, mas uma das principais rotas marítimas para o tráfico de drogas em direção à América do Norte. É precisamente por isso que a Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira dos Estados Unidos operam aqui em conjunto há décadas. Estas missões são rotineiras, são de conhecimento público e seguem regras claras do direito marítimo internacional. Também naquela manhã, o USS Gravely encontrava-se fora de qualquer zona de soberania nacional. Não entrou em águas venezuelanas, não ameaçou unidades estrangeiras e não se desviou do seu padrão de patrulha aprovado. Do ponto de vista jurídico, o navio americano estava exatamente onde devia estar e fazia exatamente o que lhe tinha sido incumbido. É precisamente aqui que surge a questão central deste incidente. Por que é que um Estado reage com força militar a uma presença legal em águas internacionais? Por que é que uma missão estabelecida há anos é subitamente interpretada como uma provocação? Esse é o verdadeiro problema central. Quando operações legítimas são interpretadas como um ato hostil, a linha do aceitável começa a mover-se. Hoje é uma lancha de patrulha, amanhã talvez algo maior. E é precisamente esta mudança gradual que torna tais incidentes tão perigosos. Eles geram incerteza, testam reações e levantam a questão de saber se o direito marítimo em vigor ainda é suficiente para evitar a escalada. Neste ponto, fica claro que não se trata de um erro isolado. O comportamento enquadra-se num padrão que os analistas militares observam há anos. É a estratégia da zona cinzenta. Nenhuma confrontação aberta, nenhum ato de guerra claro, mas ações direcionadas abaixo do limiar de escalada. Lanchas de patrulha aproximam-se agressivamente, aeronaves permanecem por perto, interferências eletrônicas surgem e desaparecem. Tudo parece aleatório, mas nada é. Por que esta tática? Porque gera pressão sem forçar formalmente a responsabilidade. Uma pequena lancha de patrulha é ideal para isso. Militarmente, não representa uma ameaça real para um destroyer moderno, mas politicamente é fácil de justificar. Se algo correr mal, tudo pode ser apresentado como mal entendido. Ao mesmo tempo, são recolhidas informações valiosas. Com que rapidez reage o outro lado? Que sistemas são ativados? Como mudam o curso e a velocidade? Cada aproximação mede limites, cada reação fornece dados. Os tiros também seguem esta lógica. Não foram destinados a causar danos, mas a produzir um efeito. Atenção, pressão, incerteza. Mas é aqui que reside o verdadeiro perigo. O que acontece se um lado acreditar que estes jogos podem continuar indefinidamente? E o que acontece se o outro lado já decidiu que é exatamente aqui que existe um limite que não pode ser mais ultrapassado? No USS Gravely, os tiros não foram seguidos por um contra-ataque reflexivo. Em vez disso, começou uma fase que parecia calma no exterior, mas que internamente era altamente concentrada. Alarmes soaram, postos de combate foram ocupados, acompanhamento de alvos estável. O destroyer começou a alterar minimamente o curso e a velocidade, sem manobras abruptas, sem ameaças visíveis. Para os observadores, poderia parecer um recuo, mas era exatamente essa a intenção. A navegação moderna raramente se decide no primeiro momento de violência. É decidida pela geometria, por distâncias, ângulos e clareza de informação. A cada ajuste, o Gravely arrastava a lancha de patrulha venezuelana para fora de um ambiente confuso, longe de ilhas, águas rasas e interferências. Mar aberto significa imagens de sensor limpas, maiores espaços de reação e opções claras. É exatamente aí que reside a vantagem estrutural de um destroyer americano. Entretanto, a liberdade de ação permaneceu totalmente intacta.
A escalada era possível, a desescalada também. Nada foi forçado, nada foi deixado ao acaso. Esta contenção não era hesitação, mas uma formação consciente do espaço de combate. Mas é exatamente aqui que começa o próximo problema. E se este controlo não for compreendido como força do outro lado? E se a calma for interpretada como incerteza e a paciência como um convite para aumentar ainda mais a pressão? Do ponto de vista venezuelano, os movimentos do USS Gravely contavam uma história diferente. Não houve contra-ataque, nenhuma aproximação agressiva, nenhum sinal visível de escalada. O destroyer americano criou distância. Em muitos encontros marítimos regionais, este comportamento é interpretado como cautela, por vezes até como recuo. A pressão parecia estar a funcionar. Então, por que parar? Por que desescalar se o outro lado aparentemente está a dar espaço? Assim, a lancha de patrulha permaneceu presente. As distâncias flutuaram, os cursos aproximaram-se novamente. Aeronaves não tripuladas mantiveram-se no espaço aéreo. As interferências eletrônicas não desapareceram completamente. Cada fator por si só talvez ainda pudesse ter sido tolerado. Juntos, porém, formaram um padrão. E os padrões são decisivos no pensamento militar. Um incidente isolado pode ser explicado. Uma cadeia de ações, não. Aqui reside o maior problema de todo este incidente. Ambos os lados agiram racionalmente, mas de acordo com lógicas completamente diferentes. Um tentava obter clareza através do controlo e reduzir riscos. O outro acreditava construir dominância psicológica através da persistência. Mas estas duas perspectivas excluem-se mutuamente. Quanto mais tempo durar este erro de interpretação, maior será o perigo de que a contenção já não estabilize, mas gere novos riscos. Neste ponto, a janela de tempo começou a fechar-se. Para o lado venezuelano, cada minuto adicional sem reação parecia uma confirmação. Para o lado americano, ficou claro que a paciência por si só já não reduzia a pressão. A situação moveu-se da ambiguidade para a decisão, e é precisamente aqui que surge a questão decisiva. O que acontece quando o controlo atinge o seu limite e a contenção perde o seu propósito? Quando a situação atingiu a sua fase mais crítica, tudo já estava preparado no USS Gravely. Os movimentos da lancha de patrulha venezuelana permaneceram dentro de uma área que a doutrina de operação americana não pode aceitar permanentemente. A proximidade manteve-se. Os drones não desapareceram completamente, a interferência eletrônica foi atenuada, mas não terminada. Juntos, resultaram numa imagem clara, não de um único ato, mas da soma de todos os passos. É exatamente aqui que a zona cinzenta termina e a responsabilidade começa. O Gravely mudou seu curso pela última vez. Nenhuma aproximação, nenhuma aceleração demonstrativa. Tratava-se de geometria, não de gestos ameaçadores. Sensores, sistemas de controlo de tiro e zonas de defesa foram colocados nos seus ângulos ótimos. Neste momento, a questão já não era se era possível agir, mas se a contenção ainda criava segurança. A resposta foi suave, sem pressa, sem encenação. Seguiu-se um único golpe preciso, não uma tentativa de destruição, mas de desativação direcionada. Sensores falharam, a liderança desmoronou-se, a mobilidade da lancha de patrulha terminou. A ameaça imediata foi neutralizada. Quase simultaneamente, as aeronaves não tripuladas restantes foram eliminadas. Em muito pouco tempo, a situação geral mudou completamente. Sem mais pressão, sem mais aproximação, sem mais ambiguidade. O navio venezuelano ficou à deriva, inoperante, não afundado, não perseguido. A mensagem era inequívoca e controlada. Um limite tinha sido ultrapassado, e esse limite não seria mais movido. É crucial o que aconteceu depois. O USS Gravely não recuou. Continuou a sua missão como se nunca tivesse sido interrompida. Sem interrupção, sem retirada demonstrativa. É exatamente nisso que residia o verdadeiro sinal. As águas internacionais permanecem abertas, as operações legítimas persistem, e a pressão por si só não é suficiente para acabar com a presença. Mas a história não termina aqui. Levanta questões maiores. Quantas vezes a contenção pode ser mal interpretada antes de se transformar em coerção? Quantos testes um sistema baseado em regras pode suportar antes que essas regras tenham de ser aplicadas? E o que acontece na próxima vez, se alguém acreditar que pode empurrar os limites um pouco mais? Se quiseres perceber como o poder militar moderno é usado hoje, porque a paciência é por vezes mais perigosa do que a força, e onde se encontram as linhas invisíveis no mar, então fica atento. Subscreve o canal e acompanha-nos em mais análises, onde não se trata de manchetes, mas sim da mecânica por trás das decisões.